Olá, queridos! Estamos de volta aqui, agora para a gente reforçar o conhecimento. Exatamente. Vamos trazer os pontos principais da aula anterior para que vocês possam responder 4 perguntinhas. É bem legal, ou seja, fundamentar mais, alicerçar mais o conhecimento adquirido acerca do existencialismo, né, Luciano? Isso mesmo. Então, Vamos lá, então? Olha aí. Trabalhamos na última aula sobre os principais filósofos existencialistas. Vimos o pensamento de Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Schopenhauer e a crise da existência. Para ele, o cosmos não se fundamenta na razão, mas em uma força despropositada e irracional que ele chama de vontade. A vontade é um mero ímpeto cego que não promove a ordenação, o equilíbrio e a plenitude. A vontade é simplesmente violenta. E por viver em um universo onde a vontade é a força maior, Schopenhauer explicava a existência do sofrimento humano. Pois não há felicidade plena, mas também não há tristeza plena. O que falta para ele é a plenitude na vida do homem. Nós vimos também em Kierkegaard a razão, né? Razão e fé. As principais preocupações da filosofia devem ser particular. O sujeito, a subjetividade, a vida concreta e cotidiana. Existência aí, surge a existência subjetiva, onde a condição fundamental do homem está no fato de ele ter de fazer escolhas. Toda escolha terá de trabalhar diante de possibilidades, ser trabalhada. Toda escolha é um risco. Não é fácil, né? Um salto. Não encontra alicerces racionais para se baseada, né? Ou seja, a escolha não tem um cálculo matemático para você usar. Por exemplo, o cristianismo é uma possibilidade. Uma escolha nunca é racional, mas sempre apaixonada. Essa decisão cega, né, apaixonada, chama-se, segundo Kierkegaard, salto da fé. Agora o pensamento de Nietzsche, critério da vida. Em seus escritos ressoa um manifesto de reivindicação e de superação da condição existencial humana. Na obra em Assim Falou Zaratustra, ele destaca a necessidade do anúncio do super-homem, ou seja, aquela pessoa humana que em meio a tantas pessoas comuns, ela surgiu para superar a si mesma e as demais. Pois, segundo ele, Deus está morto. Dentro da estrutura social daquela época, as pessoas procuravam os valores de Deus em outras coisas. Então, devemos superar a nós mesmos dentro desse conceito. O homem deve superar a si mesmo, deve superar a sua potencialidade negada, chegando ao lugar de Deus. O superar nada mais é do que a própria vontade de poder. É revestida a concepção metafísica do conhecer como esperança e a de Deus como causa última de segurança. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala. Olha aí. E daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção, ok? Vamos lá? Olá, queridos! Será que responderam, Luciano? E aí? Eu acredito em vocês. O salto, Isso como diz mesmo. o Kierkegaard, o salto da fé, né? Tem fé que vocês, eu tenho a fé e convicção de que vocês conseguiram responder, né? Sabe por quê? Vocês já têm as possibilidades aí na frente, né? O Luciano colocou alguns exemplos. A sua vida, a partir do 3º ano, vai começar a mudar, uma nova transformação. Assim como foi lá no início, quando você saiu do seio da família e entrou na escola. Aí na escola começou a aprender a escrever, novidade, né? É um novo ciclo. Aí depois ensino fundamental 1, aí o 2, terminou, né? O fundamental 1, 9º ano, aí passou para o ensino médio. Novas possibilidades estão surgindo. Aí aqui agora vamos para um novo ciclo, olha só, aqueles que vão seguir. Pessoal, Muitos não seguem, né? Não vão querer, mas a maioria, com certeza.
E é bom, tá? Não, vocês não vão se arrepender, não. E o interessante que eu gosto muito da filosofia, não somente porque eu sou professor da área, mas a filosofia, ela não é somente aquilo que o Hélio e eu estamos fazendo com vocês, não é somente aplicar conteúdos, conhecimentos, mas é que vocês comecem a analisar todos esses pensamentos dentro da vida de cada um de vocês. Isso. O Hélio e eu passamos por isso o tempo inteiro, trabalhando essas aulas, a gente reflete tudo isso sobre a nossa vida. Aplicada, né? Isso. Tentando trazer para vocês. E o Inclusive, em algumas questões a gente envolve, né, o cotidiano. E o existencialismo, trabalhar essa corrente filosófica, é muito importante porque a gente começa a analisar quem de fato nós somos. A gente começa a compreender muitas coisas que a gente não compreendia até então. Então vamos lá para a primeira questão, olha aí. Vamos analisar então. Para o filósofo Schopenhauer, a essência do mundo, olha só, seria o quê? A vontade, ou vontade de viver. Entendida como um princípio presente em todas as coisas da natureza, a vontade seria uma pulsão ou um impulso cego, carente de fundamentos ou motivos. No ser humano, essa vontade, ela torna-se desejo consciente, o qual, não sendo satisfeito, se eu não conseguir satisfazer a minha vontade, isso provoca sofrimento no ser. No entanto, o desejo satisfeito gera o tédio, na medida em que alcançamos e temos o que já não desejamos mais. Ou seja, eu desejava uma coisa, alcancei aquilo para mim já foi alcançado, então... Passou a quietude, né? Isso, vai gerar o tédio, ou seja, já alcancei aquilo, então pronto. Assim, a vida oscila do sofrimento ao tédio como um pêndulo. Então, de acordo com o pensamento de Schopenhauer, a vontade, ela pode ser entendida como uma atitude moral que o homem tem de fazer as coisas corretas e justas para si e para o outro. Ou seria B, o desejo que o homem tem de encontrar a felicidade. Ou seja, o ato racional que guia as ações do ser humano para o sucesso. Ou seria D, a vontade seria um mero ímpeto cego que não promove ordenação, equilíbrio e nem a plenitude. Ou E, o desejo controlável do ser humano de buscar uma boa convivência com outros seres humanos. Qual é a alternativa aí? De acordo com o pensamento de Schopenhauer, né? Foi o primeiro que apresentamos, né? Inclusive, ele não faz parte do existencialismo, mas ele deu ideias. Ou seja, ele deixou caminhos, né? Deixou a receita lá, ó. Assim como no âmbito da política, o Maquiavel ficou na transição, né, Luciano? Da Idade Média para a Idade Moderna. Schopenhauer ficou nessa transição, né? Saindo do racionalismo, de certa forma, para o existencialismo. Então, pessoal, que nem ele fala, nós somos seres de desejo. Schopenhauer fala isso, nós desejamos as coisas. Pode ser que muitas vezes, quando eu não realizo o meu desejo, vem um sofrimento. Mas quando eu realizo o meu desejo, vem o que? O tédio, porque eu já conquistei aquilo. Eu não preciso mais daquilo. Então, eu já conquistei aquilo, já é meu. Quando eu vinha para cá, eu vi uma bicicleta infantil de criança jogada no lixo, toda suja, enferrujada. Aí eu pensei comigo, e a filosofia a gente analisa, né? Poxa, aquela bicicleta já foi sonho de alguma criança. Alguma criança desejou aquela bicicleta. Aí ela já está lá no lixo, né? E por mais que para muitos possa ser descartável, pode ser um produto não mais utilizado. Para outros já também ainda é um sonho de outros, né? Alguém pode vir aquela bicicleta ali e pegar, ó. Ainda tem gente sonhando com essa bicicleta. Quem jogou já virou tédio, é o né? Tédio. Já está sonhando outra coisa. Olha só a inquietude da mente, né? Vamos lá com a resposta o que vocês marcaram aí? D. Respondeu correto quem marcou a alternativa D. A vontade pode ser entendida como um mero ímpeto cego, que não promove a ordenação, o equilíbrio e a plenitude. Vamos agora para a nossa questão 2. O cristianismo é, em suma importância, né, para Kierkegaard. Ele afirma que se Jesus realmente trouxe a vida, a verdade, quando ele diz, ó,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, devo tomar uma decisão com relação a isso. Tá? Se é isso, então vou tomar. Se acredito que Jesus é a verdade, devo assumir apaixonadamente uma vida de acordo com essa verdade. Não há como eu dizer ser cristão e continuar levando uma vida superficial, burguesa, mesquinha, corrupta. Ou seja, é um cristão apenas de nome, né? Uhum. Em um cristianismo de domingo, ó, olha só. Não ou não, tem que ser assim, ó. Se eu não sou, né, ou não sou, tem que ser ou não ser. Metafísico, né, Luciano? Não podemos viver uma vida duas superficial. coisas, é a lógica, ou é ou não é. De acordo com Kierkegaard, o cristianismo é uma possibilidade e não havendo critérios racionais para assumi-lo. Para ele, como dar essa tomada de decisão sem critérios racionais? A. Decidir sem critérios racionais e decidir através do sonho. B. A decisão sem os devidos critérios racionais só pode ser justificada filosoficamente. C. A decisão sem critérios é uma decisão cega, um salto da fé. D. Essa decisão racional é o desejo humano de autopreservação. Ou E. O medo da morte faz com que os seres humanos recorram a tudo, mesmo que as decisões sejam uma ilusão divina. E aí, qual é a alternativa correta, gente? O que é o decidir-se para Kierkegaard? Dentro desses conceitos, ele vai dizer que toda decisão, numa decisão não há critérios racionais. Porque não há escrito ali, ó, quando a gente vai fazer uma enquete, né, um passo a passo, letra A, então, olha a lista, né? Letra B, analise cada um os pontos negativos e positivos. Letra C, agora decida. Não é assim, né? Kierkegaard vai dizer que toda essa decisão que nós temos em nossa vida, principalmente as mais importantes, ela gera uma angústia em nós, porque a gente não sabe, como a gente viu lá durante a aula, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Então vamos lá? Acertou quem optou pela alternativa C. A decisão, olha só, tomar decisões, ela não envolve critérios racionais, porque a decisão sem critérios é uma decisão cega. Por ela ser cega, é um salto de fé. Eu vou e me jogo naquela decisão. Eu tenho que assumir de fato aquilo que eu decidi para a minha vida. Se a decisão foi boa ou se ela foi ruim, eu terei que assumir. E alguém já falou isso para você? Você é indeciso. Uhum. Isso é ruim, né? Temos que assumir, pessoal, temos que assumir as consequências das nossas decisões, independente de agora, que ela seja boa ou ruim. Se liga no Enem, aqui que você vai começar a tomar decisões, né? Então a primeira é essa, se liga no Enem, tá? São questões que já caíram, olha só. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos advinda do mundo, advinda, né, do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Porém, prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. 2016. Então é um texto de Schopenhauer, né? Temos dois conceitos aí. Enquanto alimentamos o mendigo, prolongamos, querendo ou não, que nem Schopenhauer vai dizer, prolongamos a fome dele, porque hoje ele não está com fome, eu alimentei ele. Mas como ele é uma pessoa que não tem condições financeiras, a fome dele vai vir amanhã. Ao contrário de uma pessoa que tem uma fortuna, ou seja, ele livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Ele não precisa se preocupar se ele vai passar fome ou não, porque ele tem a fortuna. Ele pode comprar o seu alimento, ele pode viver uma vida boa e saudável. E a pergunta é, o trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada à letra A. Consagração de relacionamentos afetivos. B. Administração da independência interior. C. Fugacidade do conhecimento empírico. D. Liberdade de expressão religiosa.
ou E, busca de prazeres efêmeros? Qual é a resposta correta? Pessoal, a questãozinha é um pouco complexa, dá para entender Não é aí. fácil, né? Ó, o trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade, estamos tratando da felicidade, ela se mostra indissociavelmente ligada a quê? Para que haja felicidade é necessário o quê? Então, a alternativa correta, administração da independência interior, né? Isso. Ou seja, temos que saber administrar as coisas da nossa vida. Ou seja, essa independência interior são coisas relacionadas à nossa vida que nós temos que saber administrar. Eu não vou viver uma vida, como é que se diz, desregada, fazer tudo o que eu bem entendo, eu tenho dinheiro, eu vou gastar à vontade. Não, eu tenho que ter controle das coisas, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como que serão as coisas futuramente. Pode ser que amanhã ou depois eu passe por uma doença gravíssima e aquilo vai requerer um bom tratamento de saúde. E se eu não tiver condições, o que é que vai acontecer comigo? Se eu tiver condições, eu tenho que saber controlar a minha vida, principalmente a questão financeira. Então, esse conceito da administração da independência interior é saber tomar as decisões corretas para a sua vida. Amanhã vai ter prova. Amanhã é dia de prova, vai ter prova de filosofia. Hoje vai ter um show na minha cidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar ou eu vou para o show? Isso é uma decisão. É uma decisão que a gente coloca aí mais. Questão 4. A filosofia de Schopenhauer afirma que a sabedoria do homem está em compreender a transitoriedade e a fatalidade dos acontecimentos. Mas o que é transitoriedade e a fatalidade? De que forma você encara esses conceitos? Pessoal, aqui são duas questõezinhas básicas. Primeiro, vocês vão falar o que é a transitoriedade e a fatalidade. Segundo, aqui já é do âmbito pessoal. De que forma você encara esses conceitos da fatalidade e da transitoriedade em sua vida? Nós falamos muito, né? Isso. Então, a resposta é... Para Schopenhauer, primeiramente vamos analisar a transitoriedade. Para ele, o conceito de transitoriedade quer dizer que todos os acontecimentos da vida, sendo eles bons ou ruins, terão um fim, uma hora vai acabar. Já o conceito de fatalidade quer dizer que não há uma distribuição equilibrada dos acontecimentos, assim como também não há uma explicação racional para os fatos da vida. Aceitar tudo que acontece na nossa vida é a única sabedoria possível. Eis a questão. Então temos aí a transitoriedade, que as coisas boas ou ruins vão acontecer em nossa vida e que todas elas terão um fim. Uma hora isso vai acabar. A questão da fatalidade é que a gente não sabe quando que vai acabar e o quanto que aquilo vai consumir da nossa vida. Mas Schopenhauer vai dizer, aceitar tudo isso, o que acontece, é a única sabedoria possível. Porque a partir do momento em que eu aceito essas situações em minha vida, eu saberei trabalhá-la. Agora, a segunda parte da pergunta, ela é pessoal e vai depender como cada estudante age de acordo com os acontecimentos de sua própria vida. Será que somos seres autênticos conosco mesmo ou procuramos disfarçar essas coisas ruins que acontecem em nossa vida? Que muitos vão dizer, é mais fácil viver uma vida autêntica ou uma vida inautêntica? Mas temos um material complementar, né, Luciano? Temos sim. Além, olha aí. Então, como material complementar, nós temos o texto sobre existencialismo, filosofia da existência. Esse texto vai facilitar bastante, pessoal, a compreensão daquilo que a gente está trabalhando. E ele está disponível nesse endereço aqui, ó. Acessem e se apropriem mais sobre o conhecimento do existencialismo. Muito legal, tá? Então essa foi a nossa aula, né, Luciano? Exato. E a gente se encontra na próxima. Lembrando que a gente já estamos nos encaminhando para o final da nossa unidade e que a avaliação está bem próxima, ok? Tchau, tchau.